Estamos aqui com o Med Saúde, sempre trazendo temas muito interessantes na área. E hoje com o meu querido amigo Luiz Ayrton Saavedra de Paiva, para falar conosco sobre o papel social do médico legista. Luiz, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite de vir enriquecer aqui o programa com seus conhecimentos. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder divulgar um pouco o que é essa especialidade, a medicina legal. Agradeço muito. Eu começo, Luiz, fazendo uma pergunta para você. Luiz, você é médico legista? Sim, eu sou médico legista, ainda que hoje esteja aposentado, né? Desde 2014 estou aposentado, mas continuo atuando em assuntos relacionados à medicina legal, tanto no ensino, na área do ensino, como na área de assistência técnica médico-legal, na área criminal. Então, eu sou médico legista e vivi na medicina legal por quase 40 anos antes de me aposentar, né? Vivi bastante isso. Eu diria que pessoas como você nunca se aposentam, Luiz. São sempre necessárias e importantes para a sociedade. E somos teimosos. Não teimosos, persistentes, né? Persistentes. Luiz, e define para mim o que é a medicina legal? Para mim e para o nosso público que está em casa, sim, vamos claro. dar uma definição de medicina legal. A medicina legal, ela é uma área do conhecimento médico que se coloca totalmente a serviço do direito e da justiça. Por isso, a nobreza da medicina legal. O conhecimento médico alargado com algumas outras áreas que até muitas vezes não são especificamente médicas, mas que são objeto de estudo da medicina legal. De modo que é muito comum se falar que a medicina ela é exercida em 3 níveis. Um nível curativo, que são os médicos que tratam de curar doenças e restabelecer a saúde. Um outro nível um pouco mais alto, que é a medicina preventiva, né, que visa prevenir doenças através de vacinas, medidas de saúde pública. E um terceiro nível mais elevado, que seria a medicina a serviço da justiça. É a medicina legal. Muito bacana essa divisão em 3 grandes ramos, bem interessante. E que formação deve ter um médico legista? O que o sujeito precisa fazer se ele quiser seguir o caminho da medicina legal? Interessante. O nosso país ainda aceita, né, que qualquer médico profissional e legalmente habilitado possa fazer um concurso público para a carreira de médico legista. Normalmente, e cada estado tem as suas peculiaridades, mas mais ou menos é uma regra geral. E depois de aprovado nesse concurso, eles passam por um curso técnico. Infelizmente, ainda é assim no nosso país, porque países mais desenvolvidos exigem uma formação mais consistente em patologia, porque a medicina legal, em última análise, é patologia forense, patologia, estudo de doenças e lesões para atender a justiça. Nós já temos aqui no nosso país apenas uma residência médica em medicina legal, que é a da Universidade de São Paulo. Existem muitos cursos de especialização, né, medicina legal, especialização lato sensu. Entretanto, para ser médico legista não é exigido nem a residência, nem tampouco a especialização. Qualquer médico legal e profissionalmente habilitado pode fazer concurso e se tornar um médico legista. Interessante. E aí eu te pergunto, idealmente, vamos pensar no mundo ideal, o indivíduo que vai para a área de patologia, ele seria, vamos dizer assim, o indivíduo mais habilitado para num segundo momento se tornar um legista ou não necessariamente? Olha, eu acredito a princípio que sim, né? Ainda que haja necessidade de uma formação muito mais ampla. A residência médica da Universidade de São Paulo, por exemplo, faz com que no primeiro ano de residência, o chamado R1, o residente passe por todas as grandes clínicas
inclusive serviços de urgência, emergência, ortopedia, neurologia, para ele ter uma visão geral da medicina. Só a partir do segundo ano, a residência são em 3 anos, só a partir do segundo ano o R2 começa a trabalhar especificamente com medicina legal. Por quê? Porque lesões, né, tanto acidentais como criminosas, elas não têm um segmento corporal único, elas podem atuar em qualquer região do corpo, levando prejuízo a qualquer sistema ou órgão. Então é muito importante que o médico perito que vai interpretar esta lesão para oferecer uma conclusão à justiça, ele tenha um conhecimento sistêmico, um conhecimento global da medicina. Mas eu ainda acho que o patologista, basicamente, é o ideal para a formação posterior de um médico legista. Interessante. E nesse caso, Luiz, que você estava dizendo que o indivíduo termina o 6º ano da faculdade de medicina e faz um concurso. Ele faz esse concurso e depois ele faz um curso preparatório, como você disse, para se tornar legista. Esse curso também, ele tem a duração de quanto tempo? Isso varia de estado para estado. Aqui em São Paulo, atualmente, me parece que ele tem uma duração de 4 meses em regime integral. Quando eu entrei, era praticamente 1 ano letivo, mas nós só tínhamos 2 dias da semana de atividades. Era uma aula à tarde no IML e à noite na academia de polícia. Mas hoje me parece que está diferente. Parece não, está diferente, o curso é mais intensivo, né, e é num tempo menor. É um curso razoável, ele dá uma visão geral, uma formação, e depois o médico legista novo, na companhia de outros mais experientes, ele vai consolidando a sua formação. É interessante que nesse aspecto a medicina legal, ela se assemelha um pouco à cirurgia, em que o mais velho, ele acaba sendo o tutor do mais novo, né? Quer dizer, tudo isso vai sendo adquirido com a convivência, com algum modelo que você tem, que você vai seguindo os passos para que depois você possa caminhar sozinho. É assim que você vê, então, a formação? É assim que eu vejo, e eu acredito que, pelo menos na medicina, isso se aplica em todos os campos, né? Em todos Sim. os campos da medicina. Sempre a ponderação, a visão maior do mais experiente, no caso, que tem mais tempo de atuação na especialidade, é muito importante na formação do mais novo. Me conta um pouquinho como que foi a tua escolha pela medicina legal. Me fala como é que surgiu essa sua ideia de ser um médico legista. Em que momento da tua vida, o que te motivou? Nós sabemos que hoje você é um dos maiores nomes da medicina legal do país. Como é que isso aconteceu? Bom, o meu caso é muito interessante porque eu tive um grande professor de medicina legal na faculdade, que ainda está vivo, está com mais de 90 anos, felizmente com uma boa saúde física e mental, eu tenho um contato permanente com ele, e eu tive uma vibração muito grande pelo curso de medicina legal. E logo que eu me formei, eu fui para a residência de ginecologia e obstetrícia, e o primeiro concurso público que me apareceu foi um concurso para médico legista. Não era meu desejo fazer essa carreira. Eu fiz mais o concurso, confesso, para ter um emprego público, porque eu já me formei casado, com filha e tal, então eu queria ter um esteio, uma referência, né, em termos de salário. Se eu me afastar por qualquer motivo, saúde, qualquer coisa, um acidente, eu teria um respaldo. Muito bem, eu entrei na medicina legal, então, nessa maneira, mas o tempo me mostrou o quanto de gratificante é o exercício da medicina legal. É um grande desafio, né? Porque muitas vezes num crime, num homicídio, nós só temos 2 testemunhas, a vítima e o autor. E dessas 2 testemunhas presenciais, é claro que só uma tem interesse em revelar a sua história, a vítima. Tá? E é isso que é a essência da medicina legal quando aplicada ao procedimento pericial da autópsia. Nós tiramos desta vítima a sua história. Né? Então, a história nos é contada
através das alterações dos ferimentos que nós vamos interpretar em favor da justiça, para a aplicação da justiça. Muito interessante. Luiz, e a medicina legal, você acha que ela deve ser exercida como uma especialidade médica? Sim, isso é fundamental. Ainda que no nosso país não ocorra, em grande percentual os médicos legistas fazem a medicina legal como um bico, como eu mesmo comecei fazendo na minha vida, né? E tive a oportunidade de, num determinado momento, poder largar a outra especialidade que eu gostava muito, que era a ginecologia e obstetrícia. Eu tinha título de especialista, estava fazendo um mestrado na especialidade, quando abandonei pela medicina legal e hoje não vejo outra possibilidade a não ser me dedicar com exclusividade. E assim devia de ser, né? Infelizmente, nós ainda temos um sistema médico legal no país que muitas vezes não permite que um médico sobreviva unicamente da carreira da medicina legal. E ele, então, é obrigado a atuar em outra especialidade. Mas os objetivos, o objeto de estudo, os objetivos da medicina legal, muito específicos, exigem que o médico seja um especialista nisso. A medicina legal, como área do conhecimento científico, possui algum valor social relevante? Você vai responder, mas nós vamos dar um breakzinho e na volta, o Dr. Luiz Ayrton volta nos respondendo essa pergunta. Não saia daí que nós já estamos de volta. Olá, você que está chegando agora, o programa Med Saúde de hoje está entrevistando o Dr. Luiz Ayrton Saavedra sobre o papel social do médico legista. Luiz, a medicina legal como área do conhecimento científico possui algum valor social relevante? Sim, ela, no meu entendimento, um grande valor social. Porque se você hoje questionar as comunidades, né, as populações nas cidades, de quais são as suas maiores aspirações, elas vão cair em 3 campos: educação, saúde e segurança. E uma boa segurança pública não se faz sem uma boa justiça. Só uma boa justiça, responsabilizando e punindo os responsáveis adequadamente, pode se traduzir numa boa segurança pública. E nós, na medicina legal, colaboramos. O nosso trabalho é totalmente direcionado a uma boa aplicação da justiça. Por isso eu vejo uma grande função social na medicina legal. Para você que está em casa, a escolha desse tema foi justamente por isso, para que você, que é o nosso ouvinte, saiba a importância que nós temos da medicina legal na vida, no dia a dia de cada um de nós, cidadãos brasileiros. E é por isso que eu convidei esse grande amigo e grande expoente da medicina legal, Dr. Luiz Ayrton Saavedra. Em quais áreas da justiça se aplica a medicina legal, Luiz? Olha, quando existir possibilidade de lesões na pessoa humana, a medicina legal está presente. Então ela atua tanto no direito criminal, né, principalmente na área da sexologia forense, nos crimes sexuais, nas lesões corporais, no homicídio, no suicídio, nos acidentes, nas mortes por acidente, e também no direito civil, nessas questões, muitas vezes, de uma pessoa responsabiliza a outra por um dano físico, não é? Muitas vezes crimes até de responsabilidade médica, pessoas acionando judicialmente hospitais ou médicos para maus resultados, em função de um mau resultado que ela atribua a uma falha, um erro do médico ou do hospital, nós também atuamos. Na Justiça do Trabalho também, né? Nas incapacitações, avaliando as incapacitações ou as semi-incapacitações, enfim, onde houver possibilidade de lesão à saúde ou ao ser humano, a medicina legal está presente na Justiça. Para você que está
atuando, qual é o maior prazer no exercício da medicina legal? Quando que você faz alguma coisa que você fala assim, puxa, olha aqui, eu fiz diferença, aqui realmente eu fiz valer todo o meu conhecimento. Quando que te dá aquela coisa de você falar, puxa, que legal? O professor Hélio Gomes, um professor já falecido há muitos anos do Rio de Janeiro, ele costumava dizer que a sentença, o preâmbulo da sentença é o laudo médico legal. Né? Os crimes contra a pessoa, quando o laudo é bem realizado, quando a autópsia é bem realizada e o laudo relata bem, realmente a sentença vai se fundamentar muito no laudo. E o grande prazer que o médico legista tem é quando ele consegue ver que o trabalho dele resultou, muitas vezes, naquilo que estava indo numa avalanche de falsas provas ou de ausência de provas, conduzindo muitas vezes o caso para um determinado resultado, e a perícia médico-legal, contrariamente, mostra, prova e consegue convencer o elemento julgador, seja ele um juiz ou seja um conselho de sentença, de uma verdade científica. Então, nós nos sentimos muito gratificados por isso, porque aí temos certeza que contribuímos para uma boa prática forense, uma boa prática judicial. Muito interessante. Luiz, me dá um exemplo da aplicação da medicina legal no âmbito da justiça criminal. Bom, eu vou mostrar dois casos rapidamente contrários um do outro. Relativamente há pouco tempo, uma pessoa, um casal dentro de um motel, a pessoa faleceu, a moça do sexo feminino, a pessoa do sexo feminino, era um casal, morreu dentro do motel. E os antecedentes do seu companheiro que estava com ela não eram bons. Ele tinha antecedentes de tráfico, enfim, tinha alguns antecedentes criminais. De modo que quando ele chama, pede por socorro, que ela está morta e a polícia chega ao local, né, os agentes da autoridade policial chegam ao local, eles o prendem, o levam para a delegacia e imediatamente eles começam a achar que tinha marcas no pescoço e que ela tinha morrido asfixiada. E ele fica preso em flagrante e o delegado entra em contato com o médico legista, dizendo que estava só aguardando uma palavra do médico legista, consolidando o ato criminoso, né, pelo qual estava sendo imputado. Muito bem, o médico legista faz a autópsia e não encontra nenhum sinal de asfixia, nem sinal local, no pescoço ou no rosto, onde fosse, nem sinal sistêmico, e encontra, sim, uma suspeita por alguns achados que se trate de uma intoxicação exógena por alguma coisa ingerida, e o exame toxicológico, solicita um exame toxicológico, o exame toxicológico vem com uma dosagem elevadíssima de uma droga psicotrópica, uma droga ilegal, que naturalmente foi o responsável por aquela morte. Enfim, nesse momento a medicina legal livrou uma situação de um erro judicial, um erro policial que podia reverter-se num erro judicial. Por outro lado, né, até um caso em que eu participei, um caso em que havia uma afirmação, duas pessoas dentro de um apartamento, num prédio alto, 13º andar de um prédio, a moça cai, isso é uma história que se repete muito, né? O rapaz disse que ela se suicidou e a família dela, não, ela não tinha nenhuma intenção suicida. Todas as provas técnicas foram favoráveis à tese do suicídio, né? Só que nós tivemos a possibilidade de ser convidados por um advogado que funcionou como assistente técnico da acusação, de rever todas aquelas provas técnicas. E uma delas, que foi a segunda autópsia, a primeira tinha sido feita de má qualidade e foi requisitada uma segunda autópsia. Foi exumado o cadáver, uma segunda autópsia. Este segundo médico,
que fez a segunda autópsia, ainda que ele tenha concluído também pelo suicídio, ele fez uma boa descrição do que encontrou e documentou tudo com fotografias. Isso nos permitiu, né, a mim e a outros peritos que colaboraram nessa assistência técnica, uma perita odontologista e um psiquiatra forense, nos conseguiu inferir que se tratava realmente de um homicídio. Por quê? Porque nós encontramos lesões que nós comprovamos que foram feitas antes da queda. Lesões que teriam sido feitas por agressão a esta vítima dentro do apartamento. E conseguimos, o jurado condenou, isso há alguns anos atrás, e agora, este ano, o Tribunal de Justiça manteve esta pena, fundamentando-se neste laudo, neste parecer técnico que emitimos. Então, a medicina legal, ela pode, diversas vezes, colaborar muito, como eu disse anteriormente, para uma boa aplicação da justiça. Tá? Luiz, uma curiosidade. Com a medicina legal que nós temos e com todos os recursos que temos hoje, é possível o crime perfeito? Aquele que o sujeito faz e que ele não vai deixar nada. Vamos imaginar que um legista seja o autor do crime. Ele ainda consegue. Existe essa possibilidade com tudo que a gente tem hoje à disposição? Olha, você como médico sabe que a medicina não é uma ciência exata. Né? Sim. Existe até uma frase que eu costumo dizer muito para os meus alunos, e até eu de antemão faço essa colocação. Olha, é uma frase digna de para-choque de caminhão. Mas fala a verdade, medicina como o amor, nem nunca nem sempre. Não é uma ciência exata, não é matemática. Então, ainda que os recursos sejam muito grandes, hoje, eu não vou aqui dizer que seja impossível um crime ser perfeito. Muitos crimes no nosso país e em outros países não são identificados, não porque foram esgotados os procedimentos médico-legais, mas porque não foram aplicados, porque um sistema médico-legal que não oferece as melhores condições para os seus profissionais. Isso acontece muito, acredito que aconteça muito. Mas acho que quando uma boa medicina legal, quando as boas técnicas médico-legais são aplicadas, a possibilidade de um crime perfeito, que o autor não seja identificado e responsabilizado, eu acho que é muito pequena, muito pequena. Muito bom. E em que situações se aplica a medicina legal em outras áreas da justiça, sem ser na criminal, em outras áreas da justiça? Sim, eu até aqui já citei aqui o caso da área civil, quando, por exemplo, uma pessoa é atropelada, o atropelador vai responder criminalmente. E o atropelado poderá acioná-lo na justiça caso considere que lhe trouxe um prejuízo, né, o afastamento da sua atividade laboral, uma determinada restrição física imposta por esse acidente. Então, existem essas possibilidades. Uma outra possibilidade também, ainda na área civil, é a questão da investigação de paternidade, onde a genética forense, que é um campo da medicina forense, da medicina legal, ele atua muito e vem colaborando, elucidando muitos casos, até casos já com as pessoas diretamente ligadas ao caso, até já mortas. Correções históricas estão sendo feitas, né? Por exemplo, um determinado presidente dos Estados Unidos, no século XIX, descendentes dele provaram que em tese, eram descendentes de uma escrava dele e acabaram provando, de forma científica bastante sólida, que eles eram descendentes desse presidente, né? Que havia, na realidade, tido um congraçamento conjugal entre o presidente e a escrava, dos quais eles eram descendentes e fazem jus hoje, inclusive, não somente a uma retratação histórica, mas também econômico-financeira, né? Patrimonial disso aí. Muito interessante. Meus queridos amigos, eu ficaria aqui muito tempo com o Luiz Ayrton, porque não faltam
perguntas, temas e coisas interessantes, mas estamos chegando ao final de mais um programa do Med Saúde. E agradeço a sua audiência e aguardo você para o próximo programa. Muito obrigado.